E aí, como estão vocês? Vocês estão bem? Sim? Ótimo. Então, hoje a ideia é trabalhar com vocês aqui um trabalho que aqui na universidade a gente chama de as sete saúdes. Na verdade, nós vamos falar sobre a intenção de trazer para o nosso autoconhecimento, para o nosso trabalho do dia a dia, algo que tem a ver com como você pode acessar as chaves importantes para que você possa se tornar um ser mais pleno, mais iluminado. Aqui na Humane nós chamamos de seres humanos transformados, tá? É muito importante isso. Então, o tema da palestra hoje, para quem não me conhece, eu sou Diana Prinzinati, sou uma das cofundadoras aqui da uma universidade, e a uma universidade é uma escola que já está contribuindo aí com esse despertar planetário há mais de 35 anos. E quando a gente fala de saúde, nós sempre levantamos aqui uma bandeira que dizemos sempre aqui na universidade, que é assim, que o planeta está doente e precisa de terapeutas e agentes de transformação. E aí, uma das nossas especialidades aqui na universidade é formar terapeutas dentro do que nós chamamos as terapias holísticas integrativas. E o tema hoje é falar exatamente disso, das sete chaves da saúde integral, que é para a gente, através da saúde, destravar o que nós chamamos, né, o nosso potencial, no sentido de trabalhar com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma e trazer mais realização e mais propósito. Deixa eu ver quem que está aí, tem bastante gente aí. Então, a gente vai gravar aqui a nossa live de hoje. Então, já estou de antemão pedindo essa autorização para vocês que estão aqui nos acompanhando. E depois nós vamos subir para o YouTube, porque nós não conseguimos transmitir ao vivo no YouTube da Humane, tá? Estão bem? Sim? Faz aí um joinha para mim, quem tá aí nos acompanhando. Tudo ótimo, muito bem. Então vamos lá. Então nós vamos hoje então falar sobre esse trabalho que é o trabalho das sete saúdes. Então o que tem a ver as sete saúdes, né, dentro do nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui na universidade. Então, quando nós falamos de saúde, nós não estamos falando apenas da saúde física. Nós estamos falando de um ecossistema que deve estar junto, trabalhando junto e integral. Então, nós falamos do quê? Da saúde energética, saúde do corpo físico, o quanto de saúde que eu tenho, da saúde psicoemocional, da saúde financeira também, né? Então, tem atividades aqui na universidade que a gente faz que tem a ver com você ter saúde no teu campo financeiro ou no campo profissional. Hoje, o que mais tem de reclamação das pessoas é que as pessoas falam, ai, tô estressado, tô ansioso, tô por conta do trabalho. Então, se eu perguntar para você assim, como que é o teu dia a dia? Tem gente que fala, ai, minha vida é um leão por dia para matar. Ai, como que é teus relacionamentos? Ai, eu tô com problemas ou dificuldades nos relacionamentos. Ah, tem gente, por exemplo, que está com questões financeiras. Então, aqui, quando nós falamos dessa mandala, se vocês conseguirem observar aí, nós estamos falando de um ecossistema vivo. Aqui nós separamos por questões didáticas, para a gente compreender melhor didaticamente, porém, nada disso está separado. Nós vemos isso como um corpo humano. O corpo humano, o cérebro, não está separado do coração. O coração não está separado dos outros órgãos, dos outros sistemas, e na nossa vida tudo está interligado. Então, a nossa mente, o nosso corpo, nossas relações, a nossa capacidade de contribuir, aprender, evoluir e o que nós chamamos o campo do mundo invisível, tá? Por isso que nós chamamos as sete saúdes, tá? Então, quando a gente fala da saúde física e energética,
nós estamos falando que é uma das saúdes que as pessoas mais se preocupem, porque se eu não tenho saúde, por exemplo, eu consigo cuidar do trabalho, eu consigo fazer dinheiro, eu consigo me relacionar, ou se eu estou enfrentando uma dificuldade na saúde física, né? Eu acabo não conseguindo produzir. Então, eu estou doente, pode ser que seja algo pontual, pode ser que seja algo crônico, pode ser que seja algo que eu já nasci e eu tenho que lidar com isso. Mas a saúde física, sim, ela gera um grande impacto no nosso dia a dia, no nosso desempenho, na nossa capacidade de produzir, na nossa capacidade de contribuir, tá? A saúde psicoemocional, que nós aqui dividimos entre mental e emocional, também, porque hoje o Brasil ele está no ranking número um, as pessoas mais estressadas e ansiosas, né? Então, quando a gente fala de saúde mental e emocional, aqui a gente está falando de dois aspectos, tanto de como a sua mente funciona, ou como você usa a sua mente, ou como você lida com as suas emoções, tá? Então, tanto no físico e na quantidade de energia que eu tenho, que é a primeira saúde, como no psicoemocional, que é o funcionamento da minha mente e a capacidade de lidar com as adversidades da vida, que são as emoções quando vem me visitar, tá? Quando eu falo da saúde familiar, e dos relacionamentos amorosos, afetivos. Então, também aqui eu tenho dois aspectos importantes que, dentro do âmbito da uma universidade, nós não falamos apenas desses relacionamentos, mas aqui a gente fala as sete saúdes e os 12 relacionamentos. Então, existem muitos relacionamentos, não é só o relacionamento familiar. Tem o relacionamento, que é o relacionamento você com a sua mãe, seu pai, seus irmãos, que nós chamamos de família raiz, e existe o relacionamento afetivo e o relacionamento nuclear, que é a família nuclear, que você cria, você com seu parceiro, com sua parceira e os seus filhos, tá? Então aqui a gente está falando de como eu me relaciono com as pessoas mais próximas, tá? Então, estou trazendo esses dois aspectos, mas existem muitos aspectos a serem vistos se estão saudáveis ou não. Aqui existem, dentro das dinâmicas familiares, né? Quando eu falo de dinâmicas familiares, eu estou falando que existem, às vezes, dentro do relacionamento que você está, algumas dinâmicas doentias. Dentro de uma perspectiva da constelação familiar, que é uma das atividades que eu gosto muito de desempenhar aqui na universidade, então, nós temos muitos aspectos a serem vistos, né? No que eu trago do meu sistema raiz que impacta nos meus relacionamentos atuais, tá? Então, é importante que a gente entenda isso também. Então, tudo bem com vocês aí? Sejam todos bem-vindos. Tem a Patrícia, Tânia, Ana, Rodrigo, Dai. Se vocês tiverem perguntas para fazer, vão colocando aqui no chat, né? Se está tudo certinho, porque e se está a parte técnica também tudo funcionando direitinho, está tudo certinho, ok? Gabriel, Patrícia, Raquel, sejam todos bem-vindos. Muito bem, continuamos aqui então. Deixa eu ver. Continuando aqui na nossa mandala. Tá aparecendo? Sim, tá aparecendo. Então, nós temos, então, o que eu estava falando, né, dos relacionamentos, se eu tenho saúde ou não tenho saúde nos meus relacionamentos. Então, pode ser que você fisicamente esteja saudável, energeticamente, você tem energia, você acorda disposto, mentalmente, emocionalmente, você tem maturidade, está lidando, não vive apenas no mundo da mente, que já já vou falar sobre isso. Só que nos relacionamentos, às vezes, tem essas dinâmicas que drenam a sua energia. E parte do princípio que tudo você precisa de muita energia para você fazer mudanças, né? Mudanças que são significativas, tá?
E aí nós vamos para a quarta saúde, que tem a ver com o profissional e com o financeiro. Se eu tenho saúde profissional e quando eu tenho saúde profissional, o financeiro ele passa a ser uma consequência do que você produz ou de como você contribui, tá? Já vamos aprofundar esses pilares importantes. Nós temos a saúde intelectual e que nós chamamos educacional, que tem a ver com quanto você investe no aprendizado. Então, você está aqui agora comigo e você vai ter alguns insights a respeito daquilo que como você está criando a sua vida. Então, você, todos os dias, você é co-criador da sua vida. E parte muito do que você já aprendeu e o que você precisa desaprender, tá? Então, o meu mestre hoje, ele sempre fala, né, que todos nós estamos numa construção constante e uma desconstrução. Então, tem coisas que eu preciso construir, mas eu preciso também destruir o que nós chamamos de condicionamentos, que parte pelo princípio de fazer uma atualização daquilo que eu aprendi. Porque se eu quero ter uma transformação real na minha vida, então, parte do princípio que tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu aprendi, tem coisas que eu ainda não aprendi. Então, eu sou ignorante a respeito de certas situações ou certas emoções, que eu não sei lidar muitas vezes com as emoções, ou como que é a minha estrutura mental. Então, às vezes, a minha mente ela toma conta a revelia. Então, quando a gente fala da saúde intelectual, nós estamos falando do aspecto de abertura ao aprender. Aprender sobre não só coisas técnicas, mas aprender sobre mim, aprender sobre o autoconhecimento. Quem sou eu, tá? Eu até brinco, quem sou eu na fila do pão, né? Então tem a ver com essa saúde do estar aberto a aprender, tá? A saúde social e a saúde dos amigos, então aqui tem a ver com como eu me relaciono além, né, das minhas fronteiras familiares ou do meu relacionamento afetivo com os meus filhos também, mas no âmbito social, tem a ver com uma contribuição, tem a ver com os amigos, tem a ver com se eu aceito ou não aceito convites, se eu tenho ou não tenho um hobby, se eu viajo, não viajo, tem a ver com isso, tá? E a saúde espiritual, nós aqui na Humane, então nós chamamos isso de plenitude da consciência, ou a vida plena é a realização, que é como você se relaciona com os aspectos espirituais. Então, nesse vasto campo ilimitado da consciência, existe um reino que nós chamamos o reino invisível, e no reino invisível, no reino visível é tudo que é material, meu corpo, por exemplo, e no reino invisível tem a ver com essa consciência que aqui na Humana nós chamamos de espiritualidade. Então, você pode chamar de Deus, você pode chamar de mentor, você pode chamar de conexão com os seus anjos da guarda, mas tem a ver como você vive a tua espiritualidade, tá? Então, nós chamamos isso de a mandala da saúde, tá? As nossas 7 chaves importantes dessa mandala da saúde, tá? Que você vê que se subdivide toda a mandala em 2 aspectos, tá? E que tem cada uma dessas fatias dessa mandala, dessas pétalas, diz respeito a um aspecto da minha vida, tá? E aí, dentro dessa mandala, nós criamos o que nós chamamos, né, as várias camadas dentro daqui dos aspectos a serem vistos, dentro da pedagogia ou da metodologia que nós desenvolvemos aqui na Humane, e que nós chamamos isso de esfera quântica. Então, todos nós, fazemos parte
dessa esfera de conexão, tá? Então, são camadas e camadas e camadas que nós precisamos olhar, ver, né? Então, se a gente parte do princípio que quando a gente vê, a gente tem um insight, então ver, de alguma forma, é entrar em contato com o que nós chamamos de liberdade. Então, ver é ser livre. Nós usamos, então, três chaves importantes aqui para a gente começar, que é o saber. O que eu preciso saber a respeito da minha saúde física, energética, mental e emocional, que é a primeira esfera a ser vista. A partir do momento do que eu sei, o que eu quero fazer a respeito, ou que providências eu tenho que tomar, eu tenho que fazer a respeito, por exemplo, de uma falta de saúde, falta de saúde física, ou falta de saúde mental, ou uma falta de capacidade de lidar com as minhas emoções. Então, sempre passamos por essas três chaves importantes: saber, querer e fazer, e utilizamos o nosso potencial máximo, que é o meu corpo como uma ferramenta valiosa, meu corpo físico, tá? Meu corpo físico, ele é um corpo que tem ou não tem vitalidade, tem ou não tem energia, né? Que é o meu primeiro poder. O meu poder mental e o poder da consciência. Para quê? Para buscar o que nós chamamos a realização, né? Porque todos nós estamos aqui nesse planeta, de alguma forma, para a gente viver bem, viver feliz. Todos buscamos isso, né? A realização profissional, a realização familiar, pessoal, a realização financeira. Buscamos contribuir de alguma forma com o crescimento, com a evolução, né? Buscamos nos realizar, nos preencher, né, em todas as áreas da vida. E para isso nós precisamos do quê? De sabedorias, né? Precisamos sempre investir no que eu ainda não sei a respeito de algo que trava a minha vida, por exemplo. Então, tem que saber a respeito de mim mesmo, tá? E a espiritualidade, que é o universo do mundo que nós chamamos desse reino, né? Que é o reino invisível, tá? Dito isso, então, nós apresentamos aqui o que nós chamamos na universidade a nossa pedagogia, a nossa, tudo que nós criamos aqui para impactar, né, a humanidade, passa por uma dessas esferas. Então, sejam conteúdos do YouTube, sejam treinamentos, sejam retiros espirituais, sejam os cursos presenciais, sejam os cursos online, tudo passa por essa metodologia, tá? A metodologia que passa por essas chaves: saber o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver. E não basta só você ter centenas de diplomas, certificados, porque eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui já estudaram muito, né? Já se aperfeiçoaram, já fizeram uma faculdade, já são mestres em muitas áreas. Mas aqui o saber é o saber sobre si, tá? O que eu não sei sobre mim, quem sou eu, né? E eu devo contemplar essas sabedorias, contemplar as dificuldades também, para que eu possa encontrar a clareza, né? A clareza do que o que eu quero fazer a partir disso, né? Quais são os passos que eu preciso dar a respeito disso, né? Disso que eu não sei, por exemplo, tá? Vamos imaginar que eu, por exemplo, vou imaginar que eu descobri que tem uma dinâmica de escassez. E essa dinâmica de escassez, dentro das minhas esferas, né, que não estão saudáveis, então isso faz com que eu não faça dinheiro, não consiga produzir dinheiro, ou eu produza dinheiro, mas só que o dinheiro entra e sai. Eu não consigo reter, não consigo fazer meu patrimônio, né? Então, vamos imaginar que eu falei, aconteça isso. Ou em outros aspectos, eu me relaciono com pessoas que sempre me abandonam. Ou eu me relaciono com pessoas que sempre me traem. E aí você
fica triste, você fica depressivo, você fica com insônia, você começa a desenvolver várias dinâmicas, né, que vão impactando no que nós chamamos um processo de somatização. Então, eu não tenho saúde, é como se a minha saúde ela fosse impactada no âmbito mental, no âmbito emocional, e aí parece que quando emocionalmente eu não estou bem, nada funciona. E, de fato, nada funciona, porque quando eu estou com raiva, quando eu estou com vergonha, quando eu estou com medo, quando eu estou com melancólica, quando eu estou triste, né? Eu estou numa frequência muito baixa. E dentro das frequências, das ondas, né, que aqui na Humana nós chamamos assim, que tudo é energia, frequência e vibração, né? E se eu estou numa frequência muito baixa, eu vou atrair mais do mesmo, tá? Então, que nós estamos sofrendo, eu vou atrair mais sofrimento, eu vou criar mais sofrimento, tá? Então, quando eu percebo essas dinâmicas doentias dentro de mim, né, isso está acontecendo dentro, né? E então eu vou desenvolver, eu vou criar um reflexo no mundo externo. Por isso que a gente usa uma premissa aqui na universidade, que é assim: o mundo interno nada mais é que um reflexo do mundo externo, e vice-versa, o mundo externo nada mais é que um reflexo do mundo interno. Então, se eu estou dentro de mim, né, desconstruído, fragmentado, né, eu estou destruído no sentido de que, eu estou sofrendo porque terminei uma relação. Eu estou sofrendo ou estou em conflito porque eu não sei se eu quero isso ou quero aquilo. Se eu separo, me divorcio ou se eu permaneço nessa relação. Ou se eu mudo de emprego, ou se eu mudo de cidade, ou então eu fico sempre como se fosse duas coisas sempre se apresentando para mim, né? Então isso pode ser uma das causas da sua ansiedade, do estresse, né? Ou pode ser que seja também algo, eu trabalho num lugar que eu só trabalho por dinheiro, eu não gosto, né? Então, quanto tempo você vai se manter trabalhando só porque eu preciso do dinheiro, né? Então, existe sim um tempo que nós chamamos, é um tempo de sacro ofício, que é um sacrifício, né? Um ofício sagrado, que sim, eu me sacrifico porque, eu tenho que sustentar minha família, eu tenho que sustentar, a pagar, os boletos, eu preciso, sabe? Então, sim. Mas há quanto tempo que você vai permanecer nisso? Então você tem que começar a se afastar um pouco, olhar de fora e observar como, né, o que que eu preciso saber, né, para resolver essa questão que está me estressando ou que está me causando um desequilíbrio, um desconforto, tá? Então é muito importante isso. Deixa eu voltar aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Então, lembra dessas chaves importantes. E quando a gente fala dos três grandes poderes, então a gente está falando que todos nós viemos munidos com o poder físico, né? Então, nós temos um corpo que devemos zelar, cuidar. O poder mental, que é a lógica, o nosso intelecto, a nossa capacidade de armazenar informações e transformar essas informações em algo que seja solução, né? Então, a gente, dentro do campo mental, né, a nossa mente é muito, muito poderosa, desde que você saiba que a nossa mente ela é um sistema que faz parte do quê? Faz parte desse grande ecossistema que é você, que tem corpo, mente, emoções, o seu purcha, a sua alma, a sua consciência, tá? Então, todos nós desenvolvemos muito, né, o aspecto mental. Muitos de nós não cuidamos adequadamente do nosso corpo físico, e quando fala de consciência, aqui, né, no que nós chamamos o universo das terapias integrativas e holísticas, a gente sempre fala 90% da população está dormindo. Apenas 10% da população despertou, tá? Quando a gente fala de
Dormir significa que muitas pessoas estão no piloto automático. Não vive o universo do campo vasto e limitado da consciência, tá? Então vive todo dia no piloto automático, todo dia fazendo as mesmas coisas, todo dia, sabe? Então tem que observar que existe algo além do campo mental, algo além do corpo físico. É muito importante essa observação, tá? E quando então a gente fala das sete saúdes, nós estamos falando do quê? Estamos falando que devemos buscar ser cada dia mais saudáveis em todas essas áreas. Eu não estou dizendo de forma alguma que você precisa ser 100% saudável em todas as áreas, mas se você, né, todos nós aqui temos 24 horas, correto? Todos nós temos 24 horas. Então, das 24 horas, né, nós dedicamos pelo menos 8 horas para a gente descansar, né? Então, a gente fala a divisão de 8, 8, 8, né? 8 horas para trabalhar. E as demais horas a gente divide entre cuidar da família, estudar, cuidar do corpo, né, da nosso cuidado pessoal. Então, todo mundo tem 24 horas, mas as pessoas elas reclamam que não tem tempo. Então, dessas 24 horas, por exemplo, qual é a hora que você faz orações, faz meditação, tá? Então, qual é a hora que você dedica a você desenvolver uma habilidade nova? Eu, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, desde que eu já sou terapeuta há mais de 30 anos. Então, eu me desenvolvi, meus atendimentos, eu tinha 19 para 20 anos, me tornei professora com 21 anos. E desde que eu me entendo por gente, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu ou estou assistindo uma palestra, ou eu estou lendo um livro, ou eu estou fazendo um curso, seja ele presencial, online, para desenvolver e manter a minha mente ativa, saudável, tá? Então você tem que olhar todas essas áreas, né, dessa mandala e você começar assim refletir. Então, o primeiro aspecto da grande mudança, da grande transformação é uma autorreflexão, uma autoanálise, né? Eu estou muito tempo dedicado a essa área, que é a área profissional e financeira. Estou negligenciando o, o aspecto relacional? Estou negligenciando a minha vida social, o estar com os amigos? Eu preciso dedicar tempo para minha saúde psicoemocional, que tem a ver com tanto com a mente como lidar com as emoções. Então, qual ou quais são as áreas que estão mais negligenciadas? E aí, sim, você precisa otimizar esse tempo para quê? Para você trazer esse olhar. Então, o primeiro passo, né, que é uma das primeiras chaves importantes aqui, é diagnosticar. Eu vou avaliar dessas áreas, né, para eu me tornar mais saudável, qual área que eu preciso observar, né? Qual área que eu preciso dedicar um tempo a mais. Eu me lembro que numa determinada idade da minha vida, não faz muito tempo, mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fiz esse check-up, né? Porque do mesmo jeito que você faz um check-up, que é o check-up físico, né? Todo ano você vai lá e faz um check-up físico, né? Então, eu tirei uns dias, né? Eu fui viajar e fiquei observando, assim, quais as áreas da minha vida, ou o que que não estava saudável. A minha vida sempre foi uma vida que eu me dediquei muito tempo para o trabalho, tá? Mas tinha aspectos que eu olhava e falei, não, eu não tô. Como que eu sei, né? Como é que eu analiso isso? É que você olha e não é que você não está feliz, mas parece que falta algo, ou você não está em plenitude. Então é assim que você vai analisar, né? Então eu observei e falei, olha, eu não estou saudável nessa e nessa área. Então
Eu preciso otimizar, preciso melhorar, eu preciso dedicar um pouco mais de tempo. E aí eu fiz a seguinte pergunta que eu quero que você faça para você também, tá? Que é a seguinte pergunta: quando eu tiver ou eu estiver com 80 anos, como eu quero estar, né? Com quem vai estar ao meu lado? Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma perspectiva de viver, sei lá, 80 anos, 85. Tem gente que vive mais de 100 anos hoje em dia. Então, eu quero estar saudável. Então, todo mundo quer estar com a mente saudável, o corpo saudável. Óbvio que a gente vai passar pelas mudanças, que são as mudanças do envelhecimento, mas você quer que alguém esteja trocando as suas fraldas? Essa que é a pergunta, né? Então, você precisa modificar, às vezes, algum hábito. Você tem que modificar o quê? Mudar, o seu estilo de vida, porque talvez o seu estilo de vida não esteja a quem? Então você precisa cuidar para que eu vou estar com meus 70 anos e eu vou estar com o meu corpo bem, eu vou estar com a minha mente bem, né? É óbvio que a gente não tem como prever isso, mas tem como prever que se você manter do jeito que está hoje, quando você tiver 80 anos, não sei como é que você vai estar, né? Se você vai estar pleno, se você está plena, se você está não só com o corpo físico, mas as suas relações também, tá? É importante isso, tá? Então, quando a gente fala dessa mandala, das 7 saúdes, a gente precisa, então, observar que nós observamos sempre através de um ponto de vista que é a visão holística, tá? Então, sempre quando nós, aqui na Humani, nós damos as nossas formações, os nossos treinamentos, é sempre a partir dessa visão. A visão holística, ela integra o quê? Primeiro, toda a medicina integrativa e holística, ela é para prevenir, tá? Tratar e promover e manter. Então, é uma visão diferente do que nós chamamos, né, a medicina mais cartesiana, e que vai tratar apenas da doença. Então, aqui, o que eu quero trazer para você primeiro, você faz essa autoavaliação, né? Então, eu vou avaliar e eu vejo o que que eu preciso manter, o que que eu preciso tratar e o que eu preciso prevenir. Então, se eu não cuidar do meu corpo quando tiver 80 anos, como o meu corpo vai estar? Se o meu corpo hoje já está apresentando algo que é dores, falta de alongamento, não tem flexibilidade, ou eu já estou apresentando, sei lá, alguma doença mais crônica. Então, como que eu vou tratar? Como eu vou ter uma qualidade de vida e me manter mais saudável, apesar de ter essa doença crônica ou isso que se apresentou para mim, esse desafio na saúde? Então, são 3 pilares importantes dentro da visão holística. Esses 3 pilares têm a ver com prevenir, tratar aquilo que precisa tratar, promover nessa saúde e manter aquilo que precisa manter, tá? Então, é muito importante isso, tá? Então, corpo, mente, alma, corpo, coração, né? Quando a gente fala coração, a gente está falando que o coração é, é o que representa, né, o grande pulsar desse corpo físico. A mente, que aqui eu trago como uma representação, né, das funções cerebrais, mas também tem a ver com as emoções, e a alma, que tem a ver com o seu espírito, né, o seu Pursha, o seu eu verdadeiro, tá? Então, essa é a visão holística, a integração disso, tá? Então, dito isso, a gente tem que fazer essa reflexão, né? A reflexão no corpo físico, né? Qual é a primeira sensação no teu corpo físico quando você acorda, né? O que que você sente? Por exemplo, se você fechar os olhos agora e escanear o seu corpo físico dos pés à cabeça, né? Então, você pode respirar, né? Respiro e observo pés, pernas, quadris, né, a região das costas, né, ou a região da frente, barriga, cabeça. No meu corpo físico, se eu tivesse que dar uma nota
de 0 a 10, qual é a nota que eu dou para o meu corpo físico? Em matéria de quê? De cuidados, de descanso, de exercícios, de alimentação, de fazer o meu check-up. Como é que você tá no corpo físico? Tá tudo bem? Vai me dar uma nota aqui, você que está aqui acompanhando, qual é a nota que você dá para o teu corpo físico hoje? Se você fala que está, você imagina, né? Que ele está saudável, como é que está teu corpo físico? A tua imagem, por exemplo, você gosta dessa imagem que é refletida? Tem algo que você precisa olhar mais de perto e cuidar, por exemplo, mudanças de hábitos alimentares, às vezes eu não estou fazendo exercício, preciso eliminar alguns quilos, né? Como é que está o teu corpo físico? Está saudável? Então, me coloca aqui uma notinha para eu saber que vocês estão acompanhando aí, que está fazendo sentido para você. Sim? Tá. Estou esperando as notinhas de vocês aqui. Então, essa é a reflexão, tá? A reflexão a respeito de como eu estou fisicamente. Da mesma forma, você tem que fazer uma reflexão, porque o físico está intimamente ligado com a quantidade de energia que eu tenho. Ao acordar de manhã, eu tenho energia para ir para a vida, né? Eu tenho energia para ir para o trabalho, eu tenho energia, ou eu acordo já sempre cansado, sempre, né, estressado. Como é que eu tô, né? Eu não tenho energia para cuidar, às vezes dos filhos, né? Estou sempre me arrastando. A gente tem um uma frase aqui que a gente usa muito aqui, que na verdade faz parte do nosso manifesto, que a gente chama assim, a síndrome da dor ignorada. Então, às vezes, tudo aquilo que eu não consigo processar no meu campo espiritual, vamos falar assim, né, no aspecto da consciência, no campo físico e emocional, quem vai pagar o pato sempre é o meu corpo físico. Então, às vezes, uma dor ou uma falta de energia, uma falta de vitalidade, ela sempre vai apresentar aonde? No corpo físico. Então, o corpo físico vai estar com uma dor, às vezes nas costas. Então, quando a gente fala síndrome da dor ignorada, é porque às vezes eu ignoro. Eu ignoro o quê? Eu ignoro que tá uma dorzinha, ignoro que vai começando a cair os cabelos no processo de somatização, então cai cabelo, né? Ai, tá com dor. Aí quando você vê, a somatização já tá ali no corpo. O corpo físico ele dá vazão para aquilo que eu não consigo processar emocionalmente ou no âmbito mental, tá? Então é importante isso que você observe, tá? Então, quando a gente fala de reflexão, então a gente também tem que fazer uma reflexão sobre as emoções. Então, eu não consigo processar, por exemplo, a emoção da raiva. Então, qual é a emoção que eu evito? Eu evito medo? Eu evito a raiva? Então, o que que eu estou evitando? Qual é a emoção que vem me visitar constantemente? A ansiedade? Tá? Então, é importante que a gente observe. Então, observe através do quê? Dessa reflexão. Porque quando eu evito uma raiva, eu tô com raiva porque, meu chefe falou tal coisa, né? Então, óbvio que você não dá para você mandar o seu chefe para aquele lugar. Porém, né, como que eu vou digerir isso? Como que eu vou expressar essa raiva? Como eu vou implodir ou eu vou explodir? Então, é importante que a gente observe isso. É pausar um pouco no dia, dentro do teu processo, que pode ser um processo de meditação ou de autoobservação, e olhar aquilo que está acontecendo dentro de você, tá? O que que essa raiva quer me trazer? O que que esse medo, o que que essa baixa autoestima quer me contar? Só que às vezes o que a gente faz é evitar. Eu evito, evito, evito. E a gente fala que dentro da medicina chinesa,
né? A raiva, ela se instala aonde? Se instala no fígado e se instala nos músculos. Então, você vai fazendo, tendo o que nós chamamos contrações musculares, tá? Contrações musculares. Então, eu fico contraindo, contraindo, e quando eu vejo, eu tornei uma couraça. Então, eu tenho uma couraça dentro de mim, tá? Então, se eu quero dissolver essa couraça, seja ela física, ou às vezes uma couraça que pode se apresentar como uma gastrite, né? Então, lógico que a couraça, quando ela vai adentrar dentro dos órgãos, que os órgãos vão ficando contraídos, então toda a parte muscular, né? Porque o termo couraça é um termo que vem de Alexander Lowen, da bioenergética. Então, a gente pode tanto apresentar uma couraça física, que é uma falta de mobilidade, uma falta de flexibilidade, como também uma couraça mais nos órgãos vitais, que impedem você de fazer, por exemplo, uma boa digestão, né, como uma gastrite, uma insuficiência renal, ou às vezes uma hérnia de disco. Então, isso pode ser um processo que nós chamamos de somatização, tá? Então, é importante isso, né? Que para que você tenha, né, o que nós chamamos uma qualidade de vida ou uma saúde plena, você precisa fazer essa reflexão de o que que é que está me impedindo de quê? De eu viver, apesar desse desafio, dessa raiva, desse medo, disso que está se apresentando para mim, tá? Então eu tenho que olhar para o aspecto emocional e para o aspecto físico, o que está abalando o meu sistema, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pode fazer perguntas. Tem alguma pergunta? Vocês querem fazer? Não? Sim? Deixa eu tomar uma aguinha. Vocês estão almoçando, é isso? Vocês estão aí? Tudo bem com vocês? Muito bem, vamos continuar aqui então. Quando a gente fala de qualidade de vida e bem-estar, né? Que é quando a gente fala de saúde, a gente fala disso, né? Que mesmo que eu esteja doente fisicamente, como que eu posso ter mais qualidade de vida e bem-estar? Então, o bem-estar ou a qualidade de vida passa por isso: o bem-estar físico, o bem-estar emocional, psicoemocional, mental e social. Então, é importante que você tenha uma vida social também, tá? É muito importante isso. Porque quando eu, né, estou estressado, como eu falei, né? Ou quando tem algum desafio no trabalho, ou quando eu tenho que lidar com uma situação, né? Eu não sei lidar com uma situação externa, um problema financeiro, ou perda de alguém, que pode acontecer de você ter uma perda, né? Ou às vezes tem gente, por exemplo, que tem uma fobia, que é uma fobia social, ou eu estou com algum problema financeiro, o que abala a minha família, ou sei lá, perda do emprego. Então, é tudo como eu lido dentro de mim com o impacto daquilo que acontece fora de mim. Então, eu sou co-criador, co-criadora da minha vida. Então, eu tenho que ter em mente isso. Se eu quero uma vida mais saudável, uma vida mais plena, uma vida mais feliz, né, mais feliz, eu preciso do quê? Eu preciso fazer sempre essa avaliação. Então, a primeira coisa que eu tenho, o que que me incomoda? O que que me atrapalha, né? O que que me deixa, né? Tipo, tipo assim, o que que é a vida para mim? Você pode olhar, né, para esse ponto de vista. Então, você tem que fazer essas perguntas. Então, anotem essas perguntas. Assim, o que que é a vida para mim? Ou que vida eu quero criar para mim? É porque cada um tem um ponto de vista a respeito da vida, né?
Ou o que é a felicidade, por exemplo? Para cada um, a felicidade ela pode se apresentar de uma forma. Tem gente, por exemplo, que a felicidade ela é alcançada quando você tem coisas, né? Então, a felicidade está pautada no mundo externo, em obter coisas, tá? Tem gente que felicidade é estar com pessoas. Ah, eu vou ser feliz se eu me casar, eu vou ser feliz se eu tiver filhos, eu vou ser feliz se, tá? Então, essa é uma pergunta que você, dentro de vocês, tem. O que que é a felicidade para mim, né? Ou quais são os momentos que eu me sinto bem e feliz? Então, passa por essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu não tem a ver só com você como profissional, porque você tem funções no mundo externo, né? Então, eu tenho a função mãe, esposa, pai, funcionário ou patrão. Eu tenho várias funções sociais, mas não tem a ver com o que você é de verdade. O que que você é de verdade? Então, quem sou eu, né? E dentro dessas respostas que você faz a sua autoanálise, então você tem que se perguntar, né, o que é a qualidade de vida para mim, né? E o que nós queremos, o que que eu quero, né? Diante dessas perguntas que eu fiz, como que eu vou chegar lá, né? Que tem a ver com isso. Primeiro é o saber, né? A clareza do que eu quero e o como, o que eu vou fazer para que eu possa, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou feliz, se eu não sei quem sou, porque às vezes você está num momento que fala assim, eu não sei quem eu sou, né? Então, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou aprender sobre mim mesmo, né? É através de uma prática, é através de uma meditação diária, é através de uma terapia, é através, porque tem gente que aprende sobre si quando sofre. Então, tem pessoas, por exemplo, que criam, né, o sofrimento, ou desenvolvem, né, ou criam todo dia muito sofrimento para saber mais sobre si. Então, cada pessoa tem a sua forma, né, de lidar com o mundo, né? Tá fazendo sentido isso, sim? Vocês querem fazer perguntas sobre as sete saúdes? Perguntem, pode perguntar no chat. Não? Nenhuma pergunta? Então, vou continuar mais um pouquinho aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre a questão da saúde física e energética, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho mais, porque eu queria que, se vocês fizessem perguntas, para saber qual a área dessas sete saúdes que vocês gostariam que eu explorasse mais, das sete saúdes. Porque da saúde física. Você sabe, né, o que você precisa fazer para você ter saúde física, sim, né? Dormir bem, né? A gente fala que tem que ter força, resistência e flexibilidade na saúde física. Então, tem gente, por exemplo, que vai muito na academia e malha bastante. Então, tem bastante força, porque pega bastante peso, né? Então, se desenvolve fisicamente. E só que não tem flexibilidade. E a gente fala que a flexibilidade do corpo é a flexibilidade da mente e da alma. Então você precisa trabalhar a flexibilidade também. Tem outras pessoas, por exemplo, que praticam muito outras atividades físicas, às vezes muito alongamento, yoga. Aí tem muita flexibilidade, mas às vezes não tem muito tônus. Então a gente precisa ter isso, tônus, tem que ter flexibilidade no corpo físico, né? Para a gente poder ter um corpo, porque a tendência é, com o passar do tempo, a gente ir perdendo também o tônus. Então, por isso que hoje, o pessoal da terceira idade, eles estão indo muito para academia para
aumentar o tônus. Então, tem que fazer isso, né? Então, quando a gente fala do corpo físico, a gente fala que precisa comer bem, dormir bem, ter força, resistência, flexibilidade e o trabalho que é a respiração, que é o prana, para você absorver bastante energia. Quando a gente fala dos aspectos energéticos e vibracionais, que é uma das coisas que as pessoas procuram muito a gente aqui na Humani, que quando a gente fala da parte vibracional, muitas pessoas vêm buscar essas terapias, que são as terapias integrativas, justamente porque não compreende muito esse aspecto energético, porque a gente fala que tudo é energia, frequência e vibração. Mas quando a gente fala de energia, tem muitas pessoas que confundem com o aspecto o vibracional como algo assim, ai, são coisas invisíveis que estão atrapalhando o meu campo mental, o meu campo físico. Então, aqui na Humana a gente trabalha com o que nós chamamos as várias dimensões que você precisa entender, tá? Então, a dimensão física, né, é uma dimensão palpável, é visível. Então, eu vejo o meu corpo, eu vejo essa xícara, eu vejo esse celular, eu vejo essa garrafinha d'água. Então, é o campo físico. Porém, existe uma dimensão vibracional, é o como eu vibro. E o universo, ele entende o quê? Ele entende energia, vibração e frequência. Lembra que eu falei um pouco anterior? Ah, eu entendi que eu tenho uma dinâmica doentia, que é uma dinâmica doentia de escassez, tá? Essa dinâmica doentia de escassez, ela está no teu âmbito vibracional, energético. Então, dentro da visão integrativa e holística, o campo vibracional é um campo invisível. Do mesmo jeito, o campo emocional é um campo invisível. Você pode estar com raiva e ninguém saber que você está com raiva, porque você mostra a mesma cara quando você está com raiva, você tá feliz, quando você está. Então, você não demonstra, você não expressa. Tem outras pessoas, por exemplo, que elas não conseguem esconder quando elas estão com uma emoção à flor da pele, tá? Mas tem outras pessoas, por exemplo, que eh, fingem que está tudo bem, tá? A dimensão da sensação dos sentimentos tem a ver aqui com o que eu sinto a respeito daquilo que está acontecendo fora e como eu processo isso dentro de mim, tá? Então, também está no campo invisível. Quando eu falo do mental, também está no campo invisível. Quando eu falo do campo intuitivo, também está no campo invisível. E quando eu falo do campo espiritual, também está no campo invisível. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de o agir no mundo, o vibrar o mundo, sentir o mundo e pensar o mundo. No âmbito, da escassez, por exemplo, tem a ver com o quê? Qual o meu comportamento que faz com que a escassez permaneça na minha vida, como um aspecto doentio que me impede de prosperar? O que eu vibro através do quê? Das emoções. O que eu sinto quando eu não tenho dinheiro ou quando eu penso a respeito do dinheiro, quando me falta dinheiro, né? Então, isso tudo faz com que essas várias dimensões elas se apresentem através do que nós chamamos os diversos corpos, tá? Então, nós temos vários corpos, como se fossem várias camadas, tá? O corpo físico, o corpo eletromagnético, o corpo emocional, o corpo das sensações, dos sentimentos, ou o corpo da felicidade, né? Porque o corpo essa dimensão das sensações, dos sentimentos, é como eu me sinto dentro de mim com tudo isso que acontece. O que eu penso é o corpo mental, que é o Manas Maya Kosh, o corpo da intuição e o corpo nirvânico, o corpo búdico. Então, todos esses corpos aqui são corpos ou camadas que permeiam o nosso ser.
Na medicina chinesa, nós podemos chamar de meridianos, que são os meridianos que estão levando energia através desse segundo corpo, que é o corpo energético. E na medicina indiana, nós podemos chamar de onde está esses corpos sutis e os nossos chakras, tá? Que são temas que nós aqui na Humane sempre estamos visitando, tá? Agora, a saúde energética, né? Muitas vezes, nosso campo vibracional está impregnado de energias densas, criadas por nós mesmos ou pelos ambientes que nós vivemos. Então, não temos uma saúde, né? Uma saúde energética vibracional, porque nós cuidamos só do campo mental ou só do corpo físico, não olhamos para esses aspectos energéticos, tá? Então, parece que as coisas, elas drenam a nossa energia. Eu não tenho energia para ir para o mundo, tá? Então, em vez de ter um corpo brilhante, saudável, reluzente, eu tenho um campo, né, assim, mais denso. Tanto na forma de pensamento, como, às vezes, eu tô com. Aqui não necessariamente no campo vibracional energético são espíritos, né? Que tem muita gente que fala, é um espírito obsessor. Não, aqui pode ser uma forma de pensamento, pode ser algo que se repete o tempo inteiro, pode ser que seja uma depressão, e ele vai se formando como algo escuro. Pode ser que seja, por exemplo, ah, um medo, uma fobia, um pensamento que se repete o tempo todo, aí vai criando o que nós chamamos uma aura. Em vez de ser uma aura assim reluzente, né, brilhante, né, expandida, fica uma aura assim, impregnada, uma aura densa, uma aura que está sempre carregada. Então, isso a gente fala do aspecto vibracional energético. E aí nós temos o quê? Para trabalhar o campo vibracional, então nós temos muitas terapias. Então, cada terapia dentro do aspecto físico, né? Por exemplo, massagem vai trabalhar no campo físico. A acupuntura vai trabalhar no campo vibracional. Reiki, Diksha, cromoterapia, passes vibracionais, tudo isso vai trabalhar no campo vibracional, tá? Eu tenho uma questão mais no psicoemocional. Pode ser um floral, pode ser uma fitoenergética, pode ser um banho vibracional. Tem gente que vai tomar passes. Mas o meu corpo mental, ele está doente. Então, eu vou tratar como? Às vezes tem que fazer um trabalho da psicoterapia, às vezes você trabalhando músicas específicas, melhorando a frequência, a vibração do ambiente, melhorando a frequência e a vibração das pessoas com que você, a ambiência que você convive, isso vai melhorar também o campo energético. E aí, quando você melhora o campo vibracional energético, automaticamente isso vai impactar onde? No corpo físico e nos outros corpos, que é o corpo emocional, mental e intuitivo. Então, tem muita gente que fala assim: mas Diana, já é difícil cuidar do corpo físico. Imagina cuidar de todos esses 7 corpos. Pois é, mas essa é a sua vida, né? A sua vida, a vida acontecendo ao vivo e a cores, não é verdade? Muito bem. Tem muita coisa que tem a ver aqui com as 7 chaves, né, da saúde integral. Espero que tenha dado um gostinho aí para vocês quererem cuidar mais, né, da saúde, da integralidade do ser. E eu quero convidar vocês a participarem aqui dos eventos da universidade. Hoje à noite, por exemplo, se você quer melhorar a tua frequência, a tua vibração, a tua energia, nós temos uma meditação focada na saúde, que é uma diksha especial, né? A diksha é uma bênção vibracional, espiritual e energética para trabalhar todas essas camadas energéticas. E hoje é dedicada para a saúde. A semana toda nós estamos aqui com essas atividades dedicadas à saúde. Então, aqui na Avenida Ceci, 2262. Amanhã teremos yoga
às 18h30, hoje às 19h30, amanhã não, às 18 horas começa o yoga. Na quarta, teremos uma atividade para o sagrado feminino. Na quinta, o yoga. E na sexta-feira, se você quiser participar, o dia todo teremos aqui o encontro com as terapias integrativas. Vai ter reiki, vai ter cromoterapia, cristais, vai ter massagem. Então é importante, se você quiser vir, né, por ordem de chegada, que nós vamos atender, começamos às 9 da manhã e vamos estar aqui até o último atendimento às 8 da noite, tá bom? E você vai ser atendido pelos nossos terapeutas que estão formados ou em formação, tá? E eu estarei aqui também para receber vocês. Muito bem, meus amados. Vocês não fizeram perguntas, não têm perguntas, querem perguntar? Senão, nós vamos encerrar a nossa atividade hoje. Na quarta-feira, 12h30, nós vamos continuar. E na quarta-feira, deixa eu ver o tema da live de quarta. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Ah, muito bem, olha só. Torne-se o seu próprio terapeuta. Então, nós vamos trabalhar com o gerenciamento do estresse. Então, a gente vai fazer algumas práticas terapêuticas para você cuidar de você. E no dia 24, na sexta-feira, o caminho do despertar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a essência da Diksha. Tem muitas pessoas que perguntam o que que é a Diksha, porque no domingo às 10 até meio-dia, nós estaremos no Parque Ibirapuera para fazer a prática do Reiki e a doação da Diksha. Então, eu espero vocês todos nas próximas atividades, tá bom? Então, Harion, Harion, beijos, beijos. A gente se vê na quarta-feira ou aqui hoje à noite, presencial, ao vivo e a cores, tá bom? Beijos, amados. Até.